Pode começar? Pode começar. Beleza. Pode mudar o slide, né? Isso aí seria só uma capa. O próximo, por favor. Aí, vocês estão vendo a apresentação? Aí, vocês estão vendo a apresentação? Sim. Não está no modo apresentação, Carol. Tá, não? Tá? Tá. Mas você está vendo? Consegue ler, Gislaine? Não, eu tenho ele aqui, que eu estou no celular, então ele está bem pequeno, eu tenho ele aqui em outro local. Certo. Mas não sei se os alunos vão conseguir enxergar. Carolina. Ela está, Sim, ela está no modo diga. apresentação. Tá dizendo doenças emergentes e reemergentes na saúde coletiva. Ótimo. Gi, é que aqui na hora que eu passei o slide, ele ficou um pouco menor para você, mas ele está na apresentação aqui para gente. Beleza. Tá. Então vamos para o segundo já. Ok. Esse aqui. O próximo. Não mudou o meu. Ah, o seu não está mudando? Não mudou também para nós, não. Nós estamos vendo aqui doenças emergentes, reemergentes de saúde coletiva, o conceito de doenças emergentes e o conceito de doenças reemergentes. Vou fazer o seguinte, para você não está passou. aparecendo para mim. Tá bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou desprojetar. Se tiver aparecendo, compartilhar e começar a compartilhar novamente. Pode ser, então? Ok. E aí eu acho que vai resolver para você. A câmera da Nina tá ligada. Ah, sim, deixa eu ver aqui como que eu posso resolver isso. Deu certo, Gislaine? Agora você está vendo? Ok, tá ok para mim. Eu desliguei agora. Então, a gente falando um pouco sobre doenças emergentes, né? A gente considera doenças emergentes são aquelas que realmente produzem um impacto sobre o ser humano, ou pela sua gravidade, que ela causa aí uma grande letalidade, ou uma doença que tem um potencial de deixar sequelas, como acontece aí no caso da Zika, que a gente teve logo após a Copa, aqueles casos em Pernambuco que se alastraram pelo país, né? Hoje a gente tem casos de Zika no país inteiro, nem todos com microcefalia, mas apresentando aí casos, e mesmo aí, às vezes, até levando ao óbito, né? E que essas repercussões, elas acabam causando toda uma problemática social e dentro da saúde por conta da sua prevalência, né? Hoje a gente tem um grande exemplo que seria uma doença emergente, que seria o coronavírus, né? Uma doença que a gente não estava, né, dentro da expectativa de surgir, ela apareceu já no final do ano passado, né, com alguns casos, a gente acabou sendo absorto aí pelo número de óbitos que aconteceu na China, e depois a gente não esperava que tivesse um impacto tão grande na Europa, até aqui nas Américas, e ela veio com muita força, principalmente na Itália, na Espanha, causando aí um caos tanto na economia, na saúde, dentro do ambiente familiar, muito preocupante, e o que tem aí deixado aí tanto a mídia quanto a questão política, né, a parte da saúde, aí preocupado para saber como que a gente vai continuar enfrentando esse problema, que o problema ainda não acabou, né? A gente ainda está em uma fase, alguns locais mais prejudicados, outros menos, e a gente ainda está na expectativa que não sabe como que essa doença vai se comportar, se a gente vai receber aí, já se fala de uma segunda onda, de uma terceira onda, a gente não sabe. Isso que seria um dos fatores mais preocupantes numa doença que emerge. A gente não conhece a doença, então é difícil a gente traçar estratégias que realmente são eficientes para o combate. Muito através de especulação, de estudo, comparação com outros agravos, para a gente poder trabalhar. Vocês viram aí, ao longo, desde janeiro, tantas alterações que o próprio Ministério da Saúde e os estados fizeram com relação ao coronavírus. E uma preocupação para a saúde não são só as doenças que emergem, são as doenças que ressurgem, que são reemergentes, que elas apresentam um período de declínio e, por inúmeros fatores que a gente vai discutir, elas retornam e acabam acarretando os mesmos problemas que as doenças emergentes. Elas acabam deixando sequelas nas pessoas, acabam levando até ao óbito,
e são doenças que a gente não tinha expectativa delas retornarem, né? Achávamos que elas estavam erradicadas, eliminadas dentro aí do nosso ou do nosso país, dos nossos estados, e elas reemergem aí, deixando a saúde num ponto que ela precisa combater uma doença que ela não esperava que ressurgisse aí dentro de, às vezes, um espaço grande de tempo, né? O próximo slide, Carol. E isso acaba entrando num conceito que a gente vem trabalhando nos últimos anos, que é a saúde única. Se vocês não estão familiarizados, geralmente é um assunto muito ligado aos debates dentro da medicina veterinária. Eu recomendo que vocês estudem sobre a saúde única, que a gente só vai conseguir realmente, de fato, enfrentar os problemas quando a gente encarar a saúde como uma só. A saúde animal, a saúde humana, a saúde no meio ambiente, e trabalhar isso de uma forma conjunta. Enquanto a gente trabalhar separadamente cada um desses universos, e a gente vê isso muito dentro do Brasil, dentro dos estados, dos municípios, no nível federal, a gente tem a agricultura que trabalha a parte aí animal, a gente tem o IBAMA, que trabalha essa questão dos meio ambiente, a gente tem a saúde trabalhando a parte humana, e nem sempre tem essa interface tão correlacionada como é o que de fato acontece. Uma doença ela não surge do nada. Existem várias interfaces que deveriam ser trabalhadas em conjunto. E isso a saúde única ela vem trabalhando muito bem. Então, eu recomendo que todos vocês, ao longo aí dos seus estudos, vocês abracem essa ideia, independente se vocês são da área da veterinária, vocês tendo outras formações, como farmácia, né, medicina e enfermagem, a gente tem que trabalhar a saúde como uma só, envolvendo todo o universo, tanto a parte animal, quanto ambiental, quanto a humana. Porque se a gente ficar, a gente como área da saúde, ficar focado só na pessoa, tem muitas doenças que a gente não vai conseguir realmente combater, controlar por conta que depende aí de um controle em cima da parte animal, da parte ambiental. Então, é muito importante que a gente tenha, dentro do nosso universo de trabalho, um lado muito focado aí na saúde como uma só. Não é só a saúde da pessoa, não é só a saúde do animal, e não é só a questão do meio ambiente. A gente tem que trabalhar essas três faces juntas, né? Para a gente poder aí, realmente, num futuro, a gente poder ter controle de tantas doenças que a gente hoje vem enfrentando dentro da saúde pública. Próximo. Pessoal, desliga o microfone. E falando sobre a emergência, a gente tem vários fatores que contribuem para uma doença surgir ou reemergir, né? Uma delas seria aí relacionado mais realmente ao meio ambiente, né? Que seriam mudanças ecológicas, desenvolvimento econômico, a manipulação da terra. Quando a gente troca, às vezes, uma fazenda que era de pecuária, ela começa a produzir soja, a gente tem um impacto dentro da saúde desse município. A gente teve a última represa que foi feita aqui no nosso estado, foi mais ou menos há uns 10, 15 anos atrás, houve uma construção de uma hidrelétrica ali no Rio Paraná, e houve um alagamento de uma área muito grande aqui dentro do estado, e houve um deslocamento de toda uma fauna que habitava nesses locais, e a gente começou a ter raiva em locais que faziam 30 anos que não haviam raiva. Então, esse tipo de mudança ambiental, ou por acidentes, ou por interferência humana, faz com que apareçam doenças que não existiam. A gente tem problemas grandes com desmatamentos, com conjuntos habitacionais sendo construídos em locais de mata, e a gente tem casos aí de surtos de hantavirose, que faz com que aumente aí o número de casos, porque as pessoas vão morar onde existem animais silvestres, onde existe já várias doenças, e acabam entrando em contato aí com esses animais. Até a questão de hoje, aqui no nosso estado, a gente tem muita plantação de
árvores, né, de eucalipto para celulose, a gente tem uma grande região que tem fábricas de papel, e isso acaba acarretando, né? Eram locais que a gente tinha aí um ambiente de pastagem com animais, e hoje a gente tem outras reflorestamento, outros insetos que habitam naquele local, fazendo que haja mudanças no próprio ecossistema, né? Então, períodos longos de enchente, períodos longos de seca, isso tudo interfere e faz com que surjam doenças que a gente não estava esperando naquele momento, mas que foi acarretado por mudanças aí no meio ambiente. Próximo. Próximo slide. Isso a gente vê um exemplo muito impactante com relação à dengue. Então, essa faixa entre as duas linhas azuis são a faixa onde tem uma temperatura onde a gente consegue aí ter uma diferença em torno aí de 10 graus para mais ou para menos. E você vê que é o local onde está tendo casos de dengue, né? Isso aí é um mapa de 2010, pode ter alguma alteração, mas basicamente a gente tem uma linha que delimita onde a gente vai acontecer dengue ou não. Então, mostra como que o meio ambiente interfere no surgimento das doenças. E o que tem acontecido? No sul das Américas, ela está ficando mais quente a cada ano. E a gente começa a ter casos de doenças mais tropicais no Rio Grande do Sul, onde a gente não tinha, na Argentina, no Uruguai. Então, eles começam a enfrentar problemas com dengue, problema com leishmaniose, enquanto que antes, quando era muito mais frio, né, a gente não tinha essa prevalência aí do Aedes nessas regiões, do flebotomínio. Então, as doenças começam a emergir nesses locais por conta mesmo da mudança aí de temperatura. Próximo. Outro fator muito importante na emergência das doenças é o comportamento humano, né? O próprio jeito como as pessoas vivem, como as pessoas se relacionam. A gente tem aí uma grande inserção de doenças na Europa por conta das guerras e da migração de pessoas desses países em conflito para dentro da Europa. A gente vê aí surtos de sarampo e outro, lógico que tem todo um problema aí por falta de imunização da população, mas o adentramento de doenças que antigamente eram consideradas erradicadas aí no continente europeu. O próximo slide, Carol, por favor. E esses mapas do Brasil, eles mostram muito relacionado ao comportamento humano. Então, a gente tem aí a dispersão da AIDS, né? Num período aí de 1980 até 2015, então é bem atual esse mapa. Então, a gente pega aí de 80 a 94, que é o primeiro mapa, a AIDS concentrada nos grandes centros, que é onde a gente tem aí o maior número de pessoas e o próprio comportamento dessas pessoas, de questão de relação sexual sem preservativo, compartilhamento de agulhas e outros comportamentos de risco. E ao longo do tempo a gente vai vendo a interiorização da doença. Isso mostra que o próprio comportamento, então, as cidades que eram antigamente menores, né, que tinha mais um comportamento mais interiorano, ela começa a pegar essa coisa dos locais mais urbanizados. Isso você vê muita diferença, e hoje a gente vê o último mapa de 2005 a 2015, a dispersão quase em todos os municípios do país, com casos aí de AIDS dentro do panorama aí do Brasil. Então, é muito importante essa questão do comportamento e da dispersão da doença. Próximo. Outro fator que contribui, cada vez a gente vai ver isso mais assiduamente, é a interface que a gente tem dentro dos países, né? A movimentação internacional, como as pessoas se deslocam, a rapidez com que as doenças avançam.
Se a gente pensar que antigamente era necessária uma viagem de navio que levava meses para um local, para uma doença conseguir migrar, e muitas vezes dizimava até a população aí desse navio, fazendo com que a doença não chegasse até o destino. Hoje a gente tem a nossa malha aérea e portuária que se desloca 24 horas dentro aí do mundo. Então, a gente é muito importante isso. Pensar em políticas que realmente faça controle. A gente tem alguns países, né? Se vocês têm experiências em voos internacionais, quando a gente sai do Brasil e chega nesses países, esse avião ele é pulverizado com produtos para matar qualquer mosquito que possa ter ido junto com o avião. E muitas vezes a gente não vê isso quando a gente retorna ao Brasil, não tem essa preocupação desse movimento entre países que possa acontecer de levar uma doença de um país para outro. E a gente viu como que o coronavírus se espalhou rapidamente pelo mundo, né? Quem acompanhou ao longo acho pouco provável quem não acompanhou, né? Cada dia eram vários países que começaram a apresentar casos e a doença foi se espalhando, e até mesmo no Brasil. É como a gente vê aí o aumento do número de casos, e quem acompanha dentro do próprio estado de vocês, a gente tem aí acompanhado no nosso estado que cada dia um ou outro município começa a apresentar casos, a dispersão aí da doença é muito rápida, né? E a parte de viagens internacionais, tanto de turismo quanto comercial, tem influenciado muito aí na dispersão das doenças e na emergência das doenças infecciosas. Próximo. E para vocês terem uma ideia do impacto que isso a gente vê aí a nossa malha aérea, né? Isso aí é uma foto de um momento, a quantidade de aeronaves que estavam voando naquele momento. Então, é uma média aí de quase 10 mil aeronaves fazendo voos aí, simultaneamente, né? Transportando aí mais de um milhão de pessoas. Dentro do Brasil também, a gente já não é um dos países que tem aí um tráfego aéreo impactante, se a gente ainda for considerar o número da nossa população, que é bastante grande, mas mesmo dentro do país a gente vê aí a chance da gente poder transmitir a doença de um estado, né, do Rio Grande do Sul até o Amapá, numa rapidez aí que demoraria apenas algumas horas. Uma pessoa infectada no Rio Grande do Sul poderia estar transmitindo lá no Amapá sem problema nenhum, por conta da rapidez com que a gente pode mudar de um lugar para o outro. Próximo slide. Outro fator que contribui para a gente surgir aí várias doenças infecciosas é a questão de como a gente processa os alimentos, empacota, a questão de transplante de órgãos, de tecido. A gente tem até regras aqui no Brasil que a gente não recebe órgãos de outros países, até para poder ter um controle melhor disso. Uso inadequado aí de antibióticos, questão de imunossupressores. Isso faz com que aumentem também doenças e surjam, né, por conta desse tipo de mudança que a gente tem. Antigamente, a gente consumia, bem antigamente, né, alimentos provenientes das próprias casas das pessoas, né? As pessoas tinham suas próprias hortas, os alimentos não eram industrializados, e a gente tinha outras doenças. Hoje, a gente tem aí um processamento dessas doenças, a gente tem aí um problema muito sério com a questão dos agrotóxicos, e a gente vem enfrentando aí problemas por conta dos alimentos que chegam. Então, a gente precisa cada vez mais fiscalizar isso, cada vez mais ter métodos que identifiquem problemas para a gente não ter problema no consumo desses alimentos, tanto alimentos importados e processados dentro do próprio país. Próximo. E a gente vê isso bem claro com relação à contaminação aí por chagas, né, que seria a nossa doença das chagas agudas, né? Até uns 10 anos atrás, a gente só ouvia falar de chagas crônicas, transmitida pelo barbeiro, aquele que morava numa casa de palafita, com frestas, né?
aquela população muito pobre. E hoje a gente tem aí um problema muito sério de contaminação no sul do país, que nem produz açaí, né? E a gente vê aí a importação de açaí já contaminado, né? Hoje a gente tem aí um controle mais rigoroso, uma pasteurização desse açaí, para evitar com que, na hora do processamento, acabe contaminando o açaí que será consumido, né? A gente tem aí cada vez mais pessoas contaminadas, representando aí um incremento a cada ano de 20%, coisas que a gente não imaginava anteriormente, de um problema de Chagas aguda. A maioria, né, mais de 60% aí acabam se curando por conta do medicamento, mas a gente tem aí 35% dessa população que acaba se contaminando através do alimento, acaba desenvolvendo a forma crônica da doença, que daí a gente não tem mais o que fazer, né? A gente acaba tendo acompanhamento medicamentoso, mas existe um comprometimento cardiovascular, e 5% acabam vindo a óbito por conta de um consumo de um material contaminado, e a gente tem que trabalhar para que isso, para que cada vez mais a gente trabalhe a fiscalização e o controle desse alimento que está sendo ofertado, né? Existem várias técnicas hoje com relação ao caldo de cana, existe um trabalho até de pasteurização de caldo de cana, é uma coisa muito artesanal, mas acredito que no futuro a gente vai conseguir ter esse trabalho mais em larga escala para consumo, a fim de evitar aí, como acontece hoje com leite. Hoje é muito difícil a gente consumir leite in natura, né? Se você não tiver acesso aí a uma fazenda, hoje você não consegue comprar um leite direto aí do consumidor sem passar pela pasteurização. Então, eu acredito que esse tipo de alimento, no futuro, a gente vai consumir somente pasteurizado. Próximo. A gente tem a adaptação do próprio agente, né? O próprio agente infeccioso, né? Etiológico, ele acaba evoluindo, ele acaba mudando, se adaptando dentro, ao longo de uma linha de tempo. A gente tem aí a expectativa dessa segunda, terceira onda vir em relação a um coronavírus já adaptado, né? Uma mutação do coronavírus que a gente está enfrentando agora, então é uma grande preocupação. E a gente também tem relacionado à própria resistência, né, dos antimicrobianos, né? A gente tem discutido muito, principalmente dentro da veterinária, um uso mais restrito do antibiótico. A gente tem muitas produções que utilizam antibiótico preventivamente, existe toda uma discussão com relação a isso, para que não se utilize, principalmente relacionado à parte de aves, né? A avicultura utiliza muito antibiótico para evitar aí preventivamente várias infecções. A questão dos antivirais, a gente tem um problema muito sério na época das sazonalidades da influenza, uma vez que a gente só tem um medicamento que realmente tem eficaz atualmente para a influenza, e a gente tem que ser muito restrito na prescrição desse medicamento, que uma vez que o vírus se adapte a esse medicamento, a gente não tem outro para trocar, como acontece com várias bactérias, que a gente vai mudando o antibiótico para poder combater. E a questão aí de outros agentes, né, antimaláricos, que podem aí vir a ter uma resistência e fazer com que esse agente possa alterar e ser difícil o combate, né? Isso daí vai em relação aos protozoários, aos vírus, a bactérias, aos próprios fungos. A gente tem uma questão no hospital muito severa, né, das superbactérias que hoje a gente enfrenta aí, que não tem o que fazer, a gente não tem as bactérias evoluem muito mais rapidamente do que os antibióticos, né? Demora-se muito para produzir um antibiótico novo, e quando a gente produz, aquela bactéria já se adaptou a esse antibiótico novo. Então, a gente tem que ter muita restrição, né? Nós que trabalhamos na área da saúde, a gente não pode prescrever, indicar medicamento. O brasileiro tem o costume de se automedicar, né? Houve uma mudança aí no comportamento do antibiótico por conta de uma regra que hoje não se vende mais antibiótico sem receita médica, mas isso tinha que ser consciente, mas tantos e tantos outros remédios
né, em relação a resfriados, anti-inflamatórios e tantos outros que a gente consome sem nenhuma prescrição médica, sem nenhum controle, simplesmente porque a gente resolveu ir lá tomar e acaba isso acarretando aí problemas dentro da adaptação dos agentes infecciosos. Próximo. E a gente vê aí uma série histórica dos problemas que a gente vem enfrentando em relação à influenza, né? É o mesmo vírus que vem atacando ao longo dos anos, né? A gente tem um histórico, né? Antes disso, é muito difícil a gente conseguir, né? Por conta dos relatos, mas possivelmente é uma doença muito mais antiga do que a nossa série histórica, e a gente vê aí problemas da Rússia em 1889, a gripe espanhola em 1918, e vários problemas que vêm até a pandemia que ocorreu em 2009, né? Foi muito falada agora por conta do coronavírus, né? Porque foi quando a influenza acabou entrando e virando sazonal aqui no nosso país. A gente aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul é um problema muito sério, né? Todos os anos a gente tem um número expressivo de óbito, apesar da gente ter aí a vacinação dentro dos grupos prioritários e todo um trabalho de vigilância em cima dos casos por conta dessas variações, né? A gente tem aí um problema que cada ano a gente está trabalhando com influenzas diferentes. A própria vacina ela altera por conta disso, né? A vacina que a gente aplicou em 2019, ela é completamente diferente da vacina que a gente está utilizando esse ano. As 3 cepas que estão sendo usadas são completamente diferentes. Então, o vírus vai alterando e a gente tem que se adaptar a ele. E muitas vezes a gente acaba, como eu falei anteriormente, muito tardiamente. Então, a gente precisa estar sempre tentando ficar à frente do vírus e tentando adivinhar quais são as cepas que vão circular em 2020 para produzir uma vacina em 2019 que vai combater o que vai estar circulando em 2020. Então, essa parte científica é muito importante, a gente tem que aprimorar isso cada vez mais para a gente poder combater essas doenças que emergem e reemergem aí ao longo do tempo. Próximo. E a gente tem um fator que a gente conseguiu identificar muito bem agora no coronavírus, não só aqui no Brasil, mas como em outros países, que é o estrangulamento das medidas de saúde pública. Então, a gente vê aí a questão da falta dos leitos de UTI, né, que a doença acaba provocando tantas pessoas doentes ao mesmo tempo que a gente não tem aí uma vazão dentro da UTI para suprir todos esses pacientes que ficam doentes, né? A questão do saneamento, que deveria estar muito mais avançado dentro do país. Infelizmente, né, essa questão política de primeiro fazer a parte da iluminação e do asfalto, né, e às vezes nem asfalto, e fazer os loteamentos, e depois de muito tempo que se pensa aí em passar água encanada, o saneamento, a parte de esgoto é a última coisa que se pensa. A gente tem aí aqui no nosso estado, eu falo mais por conhecer os problemas, né, muito aquém, né, a gente tem uma porcentagem muito pequena de saneamento público, realmente. Isso faz com que a gente tenha aí diversos problemas de saúde, né, principalmente em locais mais populosos. A gente tem trabalhado aí também, ao longo de tantos anos, tentando controlar os vetores, e a gente tem problemas seríssimos ainda com a Aedes. Cada vez mais a questão da prevenção não está sendo abordada dentro dos serviços de saúde, né, por diversos fatores que a gente não vai adentrar agora, mas isso acaba acarretando aí a emergência e reemergência de vários problemas aí de saúde pública. Próximo. E um dos grandes problemas que a gente tem, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, a gente vem enfrentando aí desde o ano passado, é a questão da dengue, né? E é inacreditável, porque se você perguntar para uma criança pequena, ela sabe como combater a dengue. E as pessoas continuam deixando locais para que o mosquito faça a sua postura e venha larvas, e a gente tem aí
encontrado diversos focos ao longo de anos por conta da própria população. E se achar que algum serviço público vai dar conta disso, é muita ingenuidade. Isso daí é uma questão que a população tem que abraçar. É ela que está ali convivendo com mosquitos, sofrendo tanto com a picada como com as enfermidades, porque o Aedes ele vem se especializando, né? Então, não é mais só a dengue. Hoje é a dengue, a zika, a chikungunya e tantas outras doenças que vêm surgindo e ele vem se adaptando de forma a transmitir todas elas sem problema nenhum. Então, vocês podem olhar aí, esse gráfico, ele mostra a incidência, né, da doença. Você pode ver que agora em 2020, que seria esse mais final, né, ele começa o gráfico no final de junho, né, começo de julho de 2019, a gente tem casos durante toda a estiagem nossa, que é agosto, setembro, coisa que a gente não tinha antigamente, na época da seca tendo dengue, é uma coisa que a gente não consegue entender, né, principalmente porque no nosso estado mesmo a gente não tem problema aí de falta de abastecimento de água, que é preciso as pessoas estocarem água em casa, a maioria dos locais tem acesso a alguma fonte de água potável, sem necessidade de estocar, e agora a gente vem enfrentando, né? A gente está aí com quase 40 óbitos de dengue aqui no Mato Grosso do Sul, uma incidência a maior do país, né? E considerando aí a nossa população que não é tão grande, né? A gente está em torno aí de 2,5 milhões de habitantes, com mais de 40 mil notificações, e considerando que muitas notificações acabam não entrando nas contagens, então a gente tem um número muito expressivo de pessoas que estão ficando doentes, e a gente continua tendo foco na casa das pessoas. Tanto é que uma das grandes campanhas que a gente teve é: enquanto você está de quarentena, olha seu quintal para você ver se você não tem foco. Então, é inadmissível que em 2020 a gente tenha que procurar soluções como fazer mosquitos mutáveis, que eles produzam ovos que não são capazes de larvas que não são capazes de transmitir a dengue, né? Que é o que a gente tem trabalhado hoje com o projeto Volbar, que eu recomendo que vocês procurem esse projeto, é um projeto bem interessante, que a gente, uma vez que a gente não conseguiu esse trabalho conjunto com a população para retirar esses focos, a gente está tentando mudar o mosquito para que ele não transmita a doença. Então, hoje a gente vem trabalhando aí uma mutação no mosquito para a gente poder aí ver se a gente consegue diminuir tanto os casos de dengue, né, que estrangulam o nosso serviço de saúde aqui no estado. A gente está num período epidêmico, né, apesar que diminuiu muito as pessoas por medo de pegar o coronavírus, de procurar atendimento. A gente vem aí encontrando salas de atendimento das unidades de saúde repletas de pessoas com dengue procurando atendimento. Próximo slide. E tudo isso combina toda essa questão da saúde, não somente ao fato do indivíduo, da população adoecer, mas a gente tem um impacto até na economia, né? A gente não fala muito disso com relação à saúde. A gente pensa mais em quantas pessoas ficaram doentes, em quantas pessoas ficaram sequeladas, em quantas pessoas que vieram a óbito, mas a gente tem um impacto econômico, né? A gente vê aí em várias pandemias que a gente vem enfrentando ao longo dos anos, né? Isso aí é um cenário mundial, e a gente vê aí a questão do mercado de ação global caindo, tendo prejuízo. Isso impacta, não é só no bolso dos grandes banqueiros aí, impacta na pobreza, impacta na fome. Quanto mais pobre a gente ficar, quanto mais queda, mais pessoas vão passar fome. Então, isso acaba acarretando um problema mundial. E a expectativa do coronavírus é muito séria, né? Então, quando a gente fecha um país, a gente nunca passou por isso dentro da economia, da gente fechar por conta de problemas de saúde o país, fechar serviços, fechar toda a economia, fechar cidades. Então, isso vai acarretar na economia e, posteriormente, na saúde das pessoas, um impacto muito grande. Isso a gente vai ver refletido no segundo semestre de 2020, em 2021, muita gente
com problemas por conta de fome, por conta de piores condições de vida, né? Vivendo em locais mais insalubres. Isso vai ter um impacto dentro da saúde e o surgimento de várias doenças por conta disso. Próximo. E uma das coisas que a gente busca é um serviço de saúde que tenha condições de dar uma resposta a essas emergências de saúde pública. E a gente vê o impacto disso. Quando, vou falar isso de experiência própria aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, se vocês acompanharem, o nosso estado aqui tem menor incidência de coronavírus, e a gente procurou se estruturar muito antes de surgir os casos. Então, desde que começou os casos na China, com a possibilidade, a gente já vem enfrentando o problema da influenza, que no nosso estado toda essa sazonalidade é muito impactante, então a gente já tem essa experiência com relação à influenza, e a gente trabalhou todo janeiro e todo fevereiro, então, antes do carnaval, a gente já estava com todos os nossos planos de enfrentamento e as instituições articuladas para combater o coronavírus. E isso é importante, isso que impacta dentro de um serviço de saúde. Isso a gente não pode pensar só no nível nacional. O Estado tem que pensar, os municípios têm que pensar. Então, quando os municípios se para enfrentar os problemas, a gente vê isso muito claramente. A gente tem redução das doenças, a gente tem um controle melhor. Isso a gente tem trabalhado. Lógico que a gente tem falhas, acontecem vários problemas com relação à quebra dos fluxos que devem ser seguidos, mas a gente tenta aí, dentro de uma vigilância, dar essa resposta às emergências para que a gente não tenha aí um problema muito maior para ser enfrentado. Então, a gente tem que se preocupar com isso dentro da vigilância. Então, é um setor muito gratificante de trabalhar. A gente vê realmente o impacto dentro da saúde quando a gente tem uma vigilância fortalecida. Próximo. E a gente tem muitos desafios, né? Muitos em relação aí às doenças emergentes e reemergentes. Um deles é que a gente precisa diminuir as diferenças sociais. Enquanto a gente tiver essas diferenças sociais, pessoas vivendo em locais insalubres, em favelas, em regiões ribeirinhas, em regiões que alagam, sem acesso aí à educação, que é uma fonte de conhecimento para a gente evitar as doenças, a gente vai continuar cada vez mais emergindo e reemergindo as doenças. Os nossos serviços, eles têm que estar organizados. Enquanto a gente não tiver serviços de saúde que incorporem conhecimentos, a gente cada vez mais a tecnologia vai avançando e a gente não vê isso sendo refletido nos serviços públicos, né? Infelizmente. Então, a gente precisa organizar melhor os nossos serviços para poder enfrentar as doenças que aparecem. A questão laboratorial, quem não trabalha em saúde pública achou que demorou sair um teste para a gente poder aí ver se as pessoas estavam com coronavírus ou não. Mas a gente que trabalha em saúde pública e sabe que demora, às vezes, 2, 3 anos para a gente conseguir ter acesso a um teste específico, o fato da gente ter em 3, 4 meses testes em larga escala para a gente poder usar dentro dos serviços é muito impactante. Isso tinha que ser em todas as doenças, né? Infelizmente, até questões dos grandes laboratórios, infelizmente isso não acontece, mas o ideal seria que a gente tivesse isso de fácil acesso para poder combater as doenças. Isso acaba não acontecendo, né? Uma vigilância constante, né? Infelizmente, a vigilância depende de pessoas e nem todo mundo é comprometido, então é importante a gente ter essa vigilância para poder trabalhar e poder prever o que vai acontecer. É muito importante a gente se antecipar as doenças, como aconteceu no coronavírus. Não é uma doença que, de repente, surgiu aqui. A gente já estava estruturado para poder enfrentar esse problema. E identificar as lacunas, né? Como eu falei aqui, a gente tem um problema muito sério de dengue. A população não se mobiliza para resolver esse problema. Então, são lacunas que a gente tem que pensar em como a gente vai combater e tentar resolver esse problema para poder combater as doenças emergentes.
E finalizando, o próximo slide. Um dos fatores mais importantes na reemergência das doenças é o calendário vacinal. A gente precisa que a população esteja vacinada. E isso eu falo para vocês, né? Não, vocês fazem parte da população, vocês são pessoas que serão referências de saúde. As pessoas perguntarão para vocês quando tiverem dúvidas de saúde. Vocês têm que ser exemplo. A carteira de vacinação de vocês tem que estar completa. Mesmo que vocês não tenham alguma vacina que deveria ter tomado quando criança, as vacinas de adultos todas têm que estar em dia. Então, espero que a partir de segunda-feira, quando vocês retornarem aí às suas atividades, que vocês, caso não tenham alguma vacina, procurem uma unidade de saúde, né? Hoje a gente tem aí a volta da tuberculose, que a gente estava pensando que cada vez mais estava combatendo, e a gente tem aí populações, né, tanto dos privados de liberdade, populações indígenas, que aqui é um grande problema, pessoas vivendo com HIV e tendo co-infecção de tuberculose, e a gente tem vacina para isso, né? Não deveríamos ter formas graves de tuberculose, deveria estar todo mundo imunizado. Problemas com hepatite B, né? Tem questões aí, as pessoas... o brasileiro é muito afetuoso, né? Tem as festas, as pessoas gostam de trocar fluidos durante as festas, é um meio de propagação da hepatite B, era para todos nós estarmos vacinados. A difteria voltando, uma doença que a gente não ouvia mais falar. Hoje a gente tem aí uma diminuição do tétano neonatal, e dificilmente aqui no nosso estado faz muito tempo que a gente não tem um caso de uma criança que tenha morrido de tétano, mas a gente tem o tétano acidental. Então, a gente tem um adulto que não estava com a vacina e que acabou tendo um problema aí e se infectando, né, tendo tétano por conta de uma falha do esquema. A coqueluche retornando também, a gente tem aí as crianças não sendo revacinadas depois dos 4 anos, fazendo com que a gente tenha aí um retorno da coqueluche, infecções por Haemophilus influenza, que também temos tido, que é uma doença que é prevenível pela penta, né? São várias doenças que têm uma dose de vacina, né? A poliomielite, que a gente tinha pensado que estava erradicado, com risco de voltar, né? As doenças que são causadas pelo pneumococcus, hoje a gente, o PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, implantou, além das crianças menores de 5 anos e os pacientes transplantados, hoje pessoas que vivem com HIV e pacientes oncológicos têm disponível a vacina de pneumococcus na rede, e muitos não procuram, né? A rotavírus, apesar de ter uma faixa etária específica que pode tomar essa vacina, né, que tem, depois que passa uma certa idade de bebê, não pode mais tomar, mas isso acabou diminuindo muito os casos de surtos de rotavírus em creches. E a gente lamenta, porque a gente vê aí, cada vez mais, as crianças sem estar com o calendário de vacinação em dia, as coberturas vacinais cada vez menores, coisas que antes a gente tinha aí mais de 95%, a gente está beirando a 80%, a 75% determinadas doenças, né? A doença invasiva, né, que causa aí a meningite também, uma doença que a gente tem vacina, e tantos casos aí de meningites virais poderiam ser evitados se tivesse sido vacinado. O sarampo retornando, né? Hoje a gente está numa campanha de vacinação indiscriminada de sarampo, isso em todo o país, na população de 20 a 49 anos, porque é essa população que está mantendo a doença no país. A gente tem casos de óbito de pessoas nessa faixa etária que contraíram sarampo, uma doença gravíssima, né, que pode deixar sequelas, que pode ter vários comprometimentos na saúde, tanto da criança quanto de uma pessoa adulta. E a gente, imunoprevenível, uma vacina simples, né, cachumba, a rubéola congênita retornando aí com muita força junto com a sífilis, né, falha no pré-natal em relação aí, tanto a sífilis, né, quanto a outras doenças, por conta da falta do cuidado. A hepatite A, né, uma doença aí relacionada à questão de alimentos mesmo, né, pessoas que acabam se contaminando por conta da ingestão de alimentos contaminados, também tem vacina. A influenza, a gente está em plena campanha da influenza.
Profissionais de saúde, eles têm direito a essa vacina, né? Podem ser vacinados, e a gente tem aí muita gente ainda que não foi vacinada, uma vez que agora a gente até estendeu, prorrogou até 30 de junho a campanha de influenza, porque as coberturas de criança, de gestante, de puérperas estão baixas. É muito triste a gente ver isso dentro do país. Questão do HPV também, né? Uma vacina que pode aí evitar papiloma, câncer, verrugas genitais. E a gente vê os juniores aí, pré-adolescentes de 11, 13 anos, cobertura de 12%, né? Pouquíssimas pessoas vão procurar aí a questão, né? Vão até uma unidade de saúde para ser vacinada. E finalizando, a gente tem a febre amarela, uma doença tão antiga que a gente tem aí na época de Oswaldo Cruz combatia a febre amarela, uma vacina que a gente tem há tantos anos. É inadmissível que a gente tenha hoje surtos de febre amarela, porque as pessoas não tomam vacina regularmente, né? Então, é lamentável que a gente tenha isso hoje em dia, né? Hoje a gente tem, aqui no nosso estado, uma população muito vacinada de febre amarela, mas a gente tem muito risco da reintrodução da doença, porque aqui nosso estado é endêmico, né, por conta da nossa fauna de primatas não humanos, a gente tem a circulação do vírus, tem a circulação do vetor, e as nossas crianças estão com baixa cobertura para a febre amarela. Então, quando a gente tiver um número expressivo de pessoas sem vacina, com certeza a gente vai ter problemas no futuro de surtos de febre amarela, porque os pais, né, não levaram seus filhos para ser vacinados. Então, uma das formas imprescindíveis para a gente combater a reemergência das doenças é a imunização. Então, combatam aí essa linha que fala que é contra a vacina. As vacinas são importantes. Se a gente começar a cair, a gente vem, infelizmente, sofrendo o sucesso do nosso sistema de vacinação que a gente tem aí do nosso PNI. Porque foi tão bom o nosso sistema de vacinação, a gente diminuiu tantas doenças que hoje as pessoas não têm medo de pegar um sarampo que mata, de pegar aí tantas doenças que são imunopreveníveis. Era isso que eu queria trazer para vocês. Acho que eu já estou até estourando o tempo, peço desculpa, né? Acabou as pessoas me fazendo pergunta, e eu estou disponível. Ai, cara. Você está aqui, Gi. Fica tranquila, nós estamos te ouvindo. Caiu a conexão aqui. Olha, deu uma travada, mas você voltou. Entendi. Pessoal, e aí? Ficaram dúvidas? Gostaria de saber aí se vocês têm perguntas a fazer. Vamos lá. Gi, eu acho que faltou você só falou uma sigla agora no final, que eu não sei se as pessoas vão entender. Você falou PNI. É super óbvio que é. Não sei se eles entenderam que é isso. O PNI é o Programa Nacional de Imunização. É um dos melhores do país, do mundo, premiado. O Brasil é um país que oferece um leque de vacinas gratuitas. Elas não são de graça. A gente paga por essas vacinas. Todos nós pagamos. É importante a gente lembrar disso, que as pessoas acham que as vacinas são de graça, mas não são caríssimas. É um investimento do país. Cada ano mais a gente tem incorporado vacinas novas, e a gente é um programa de excelência, né? Tanto de rede, de estrutura, a gente leva vacina nos cantos mais remotos do país. Aqui no nosso estado a gente tem locais afastados que são vacinados, e a gente tem aí enfrentado em locais que tem vacina de fácil acesso, as pessoas não levam mais essas crianças para serem vacinadas. Então, vocês são aí difusores de informação, precisam estar sempre falando sobre a importância de vacinar crianças pequenas, cobrar quando vocês conhecerem aí bebês que estão nascendo, que suas mães levem para tomar vacina dentro das idades adequadas. Pessoal, alguma pergunta? Então, tá me ouvindo?
Oi, diga. Então, uma das questões sobre a vacinação que sempre as pessoas colocam em questão é porque as vacinas não são confiáveis e que essas vacinas elas são acaba piorando a situação ou que vai gerar outros problemas como o problema da, ai meu Deus, daquela doença que o autismo, né? Isso, pois é. Tem muito essa questão. Eu morei fora do país, eu moro no Brasil já vai fazer 12 anos. Eu morava em Portugal, na Europa. E lá a gente tem muito essa visão de que as vacinas elas fazem muito mal para dar para uma criança. Então a gente acaba que eu, na verdade, quando tive minha filha, eu já não quis vacinar. Eu vacinei mesmo assim, por influência da avó, da mãe, até do meu marido também. E até acabei convencendo ele que não era tão bom vacinar todas as vacinas que o governo oferecia. Por exemplo, eu vacinei as principais, mas algumas vacinas eu optei por não dar, por causa dessa cultura mesmo do autismo ou de outras doenças autoimunes, né? Então, assim, fica uma questão que eu tenho dúvidas, né? Então, infelizmente, essa questão do autismo foi uma publicação numa revista de renome falando sobre isso, que era um trabalho científico, mas o trabalho estava errado, não é fato isso. A própria revista, ela cancelou esse artigo como publicado, pediu a desculpa, né? Teve todo um trabalho, mas a informação já tinha sido disseminada. Quando houve vários estudos comprovando que não a vacina, que especificamente a vacina do sarampo, ela não produz autismo. Só que isso ficou na cabeça das pessoas. E a Europa vem enfrentando a falta de vacina. Porque os surtos que tem gravíssimos de sarampo, com sequela, com óbito de crianças, é por falta da vacina. O que acontecia antigamente é que, como não tinha circulação da doença, o fato das crianças não terem vacina não influenciava. Com a entrada dos imigrantes por conta da guerra, principalmente os sírios ali, a região mais afetada, houve uma introdução dessas doenças e hoje a Europa vem enfrentando um grave problema de sarampo. Tanto é que ele tem exportado sarampo para o Brasil, o que chega a ser até cômico, né? Os surtos que a gente teve de sarampo foram exportados da Europa. Né? O que começou ano passado na região de São Paulo, o que começou, tirando da Venezuela, que foi em 2018, o do final do ano de 2018, que foi na Nordeste, e o de São Paulo foi proveniente da Europa. Então, infelizmente, quando a gente coloca isso, que foi uma cultura realmente, muita gente acabou não vacinando, a gente tem as consequências no futuro. E é muito triste ver isso. A gente vê pediatras orientando. Mas as vacinas são seguras, são vacinas que a gente tem um sistema de acompanhamento de todas as reações adversas, né? Das mais leves, né, quando são notificadas, até as mais graves, acompanhamento de longo prazo, com identificação dos médicos. Então, todas as reações adversas, elas entram dentro de um sistema, elas ficam lá registradas para a gente fazer o acompanhamento da vacina. Tanto é que existem vacinas que saem de rede, que acabam sendo substituída por outros que têm outros componentes que possam causar algum problema. Quando identificada, a gente altera realmente, as vacinas elas acabam tendo essas alterações, mas infelizmente o estrago foi feito, né? Se você olhar, tem muitas publicações depois dessa primeira falando que a vacina do sarampo não produz autismo. Pois ficou uma situação bem complicada, porque eu acompanho um site, inclusive a minha amiga, o filho dela é autista, ele está com 6 aninhos agora, e o autismo dele era de um grau muito severo, aquele que a criança ficava babando, torta, né? Tinha aquela situação toda. E ela descobriu o autismo dele com 3 aninhos, quando o irmão nasceu, né? E ela não sabia ainda da situação, na verdade. E ela entra nesse congresso e, por incrível que pareça,
está sempre batendo na mesma tecla. Ela participa de seminários dos Estados Unidos, fora do país, e a tecla ainda é sobre as vacinas. Entendeu? Então, tipo assim, eu fico agora meio que boiando. É bom, não é bom? Entendeu? Mesmo que tenha artigos falando que é a favor, depois tem artigos falando que não é. Então, fica uma situação muito complicada. E a gente que está entrando agora nessa área, realmente a gente tem que estudar muito, fazer muita palestra e obter conhecimento para a gente chegar a alguma conclusão, né? Igual hoje eu estou vendo, não vacina é um perigo, né? Então, eu estou mais a favor agora das vacinações, porque olha o que a gente está vivendo hoje, né? Do que contra, na verdade, mas é uma situação que a gente tem que estudar bastante mesmo. Eu fico pensando o seguinte, por exemplo, aqui no nosso estado, nasce em torno aí de 35 mil crianças por ano. E a gente tem uma cobertura vacinal na faixa aí, que era para estar acima dos 95%, a gente está na faixa aí dos 90%, né, de cobertura vacinal, está inferior do que deveria. Então, se realmente, isso a gente vem vacinando, a vacina do sarampo mesmo, há muitos anos, né, não é uma vacina nova. Então, se realmente a vacina produzisse autismo, a gente teria uma incidência imensa de crianças com autismo, né? Infelizmente, nesses países, as vacinações sempre foram inferiores. E as vacinas fora do país, do Brasil, elas são pagas. Então, poucas crianças tomam vacina, como acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o vacina é gratuita, o número, então, a gente tem um leque de resultado muito grande. Se realmente a gente teve algumas vacinas que deram problema. A vacina da dengue, por exemplo, vocês podem procurar aí, foi introduzida no país como piloto. A gente teve reação adversa, ela não está na rede. Né? Reações adversas graves, né? Não deu continuidade. A própria vacina da leishmaniose canina, entrando numa parte animal aí, demorou muitos anos para ser aprovada, porque não era eficiente, não era eficaz. Existem todos os estudos em relação a isso. Eu acredito muito nas vacinas. Também eu trabalho com isso, então a gente tem assim um know-how para falar sobre isso. E a gente tem assim aqui no Brasil, a gente se vacina muito, né? Agora, por exemplo, de influenza são muita gente que vai ser vacinada. Aqui no nosso estado, a gente vai vacinar mais de 1 milhão de pessoas de influenza. Então, incluindo crianças, né? Crianças a partir aí de 6 meses podem ser vacinadas. Então, assim, se essa vacina ela realmente produzisse alguma reação adversa, a gente teria muita reação adversa. A gente teve um tempo atrás, talvez vocês não lembrem, teve um problema com a vacina antirrábica, que ela tinha um componente que acabava matando os felinos. E houve, assim, quando foi aplicada, foi um lote específico que tinha, acho que era alumínio, eu não lembro agora qual que era o componente. Hidróxido de alumínio. Isso, obrigada, Carol. Houve, assim, muitos casos no país inteiro. Então, quando tem um produto, e isso a gente vê em vários produtos, não é só o medicamento, quando a gente tem alguma coisa que realmente produz a doença e usa em larga escala, rapidamente você vê o problema e a gente consegue reverter. Infelizmente, quem utilizou vai ficar com a sequela, vai ter a perda, né, do animal, né, a pessoa pode vir a óbito, mas a gente consegue verificar. Então, as vacinas utilizadas no país em larga escala pelo SUS, as atuais, eu posso confiar que elas não têm, podem dar reação adversa, como todo produto, mas elas não têm aí um impacto na saúde das pessoas. Verdade. Eu respeito muito, assim, a área, quando a gente começa a estudar, igual eu era totalmente leiga, né? Então, eu estou entrando na área agora e, querendo ou não, já começou a mudar um pouco esse conceito, né? Essa cultura. É tanto que eu já vacinei minha filha contra a gripe, coisa que eu não faria, assim, nem sonho. Mas com conhecimento, a gente tem que respeitar também os estudos, estão aí para isso, e confiar também, né? Não assim, igual, cheguei de lá com uma cultura totalmente focada e abrir a mente para pessoas que estudam, respeitar, né, o padrão de conhecimento das pessoas também. E hoje eu tô mudando essa visão minha, eu tenho muito contato com pessoas lá de fora ainda, e às vezes eu tô sempre falando, gente, que vacina, tá, igual lá mesmo, um surto de gripe é terrível, né?
E eu estou sempre falando, hoje a minha mente está mais aberta, né? Gostei muito da palestra de hoje. Vi que você sabe muito do assunto mesmo, gostei bastante. E é isso aí. Obrigada, né, por sua participação conosco. Foi muito bom. Gostei muito. Mais alguém, pessoal? Falar isso, né, Gi, que essa questão dos eventos adversos, a gente tem uma ficha que é preenchida individual para cada criança, elas são, ou adultos, né, são acompanhadas, essas fichas depois são encerradas, dos eventos adversos mais leves aos mais graves, a gente faz esse acompanhamento, então a gente tem realmente a tranquilidade de falar para todos que a vacina é segura, né, por conta dessa questão do volume de pessoas que já tomaram e de quando acontecer um evento adverso, a gente investiga. Isso era um fator pessoal, essa criança, ela era alérgica a algum componente da vacina, porque às vezes isso realmente pode acontecer. Essa vacina realmente tinha um problema de partida, de lote, causa aquele evento adverso. Então, tudo isso é muito estudado, muito acompanhado, e a gente já tem aí bastantes anos de prática e sabe que essa história sempre tem um fim, e que isso depois é reunido a nível de Brasil, todas essas investigações, então a gente tem essa tranquilidade de falar para vocês a vacina é eficiente. Se não fosse, a gente já teria tirado ela do calendário vacinal. Mais alguém? Ai, professora, eu vou ficar aqui perguntando só eu, tô até com vergonha já. Ah, mas se você tem um questionamento, faça, Nina. Não, vou deixar alguém Aula é falar. nossa! Cadê o pessoal? Você tá vendo? Mas você sabe que no final tem alguns que sempre perguntam um pouco mais que os outros. Mais alguém? Gente, então eu vou me despedir da Gislaine. Não existem mais pessoas interessadas em fazer perguntas. Gislaine, nossa, muito obrigada pela sua contribuição. Foi realmente de uma grandiosidade. Você trouxe esse conceito da saúde única. Esse conceito foi trabalhado com os alunos lá desde a primeira palestra que eu tenho acompanhado, que foi sobre leishmaniose. Ontem nós falamos sobre calendário vacinal de cães e gatos. O encerramento foi justamente com essa questão do conceito de saúde única. Então, você ter começado hoje com isso mostrou o quanto que nós estamos conectados, né? Mesmo sem estarmos juntas e termos combinado, todas as palestras, elas trazem essa nuance. Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição e espero que tenha ajudado todos os alunos aí também. Tá? Um abraço, espero retornar para o Mato Grosso do Sul e se não retornar, conto com você numa próxima. Eu que agradeço o convite, Carol, estou à disposição, precisando, né? A gente tenta agilizar aí outra palestra aí para vocês. Perfeito. Muito obrigada, Gislaine. Um abraço. Um abraço, boa continuidade aí das aulas de hoje. Isso, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.